da vida, amém? Sejam bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, clique no gostei, que nos ajuda a estruturar todo o nosso trabalho, ok? Mande para todo mundo, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, e que Deus possa fazer esse trabalho crescer para a glória do nome dele. Eu sou o Denis Pereira, mais conhecido também como Denão, apelido que os meninos me dão. Sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreado pelo pastor Paulo Freire. Sou pastoreado diretamente também pelo pastor Paulo Gabriel. Casado sou com a irmã Luciana, 18 anos, e tenho como fruto desse amor a Júlia, 16, e o Abner, de 12 anos. Muito bem, quero dar as boas-vindas a líderes, pais, professores, professoras, superintendentes, todos os envolvidos na educação e no trabalho com o departamento de adolescentes da igreja. Sejam bem-vindos. Essa é a pré-aula da lição 6 da classe de adolescentes, alegrias e felicidades. Eu vou trazer aqui algumas informações que estão dentro da lição e outras coisas externas, como algumas características psicológicas dos adolescentes. Eu acho que eu vou até colocar já. Foi tirado aqui no site. Eu vou deixar o link desse site na descrição desse vídeo. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição, inclusive meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo. Nós temos diversas séries no nosso canal que você pode entrar, pode olhar, pode pesquisar, beleza? Essa pesquisa que eu fiz tem a ver com a lição, porque a lição vai falar de alegrias e felicidades. E essa pesquisa que eu fiz, eu acho que nos ajuda a olhar um pouquinho o adolescente e as suas necessidades como um todo. Eu estou trabalhando dois casos. Um é um jovem obreiro que está passando um momento muito delicado no seu ministério e também na sua vida pessoal. Problemas de depressão, enfim, problemas muito delicados. Peço que vocês que nos ajudem assim. Outro é um menino de 18 anos que agora no meio do ano ele teve que ser levado à expressão médica e foi diagnosticado com transtorno de ansiedade excessiva. Para vocês terem uma ideia do impacto que isso teve na vida desse jovem, ele passou praticamente o segundo semestre inteiro sem ir à escola. Encontrei ele agora, está todo feliz, porque embora ele está sob tratamento, ainda sendo cuidado pelo médico, ele vai ter alta em janeiro, mas ele vai conseguir terminar o ano, fazendo trabalho e tal. Então peço a vocês que orem. E são dois casos para você entender essa problemática toda. E eu achei por bem que isso tem a ver. Eu fui movido pelo Espírito Santo porque eu acho que isso tem a ver com a lição, ok? Você já tem a lição na mão. Eu não me proponho a fazer pré-aula apenas com a lição. Você já tem ela na mão. Minha ideia é te dar aqui alguma coisa, alguma ferramenta a mais que você utilize. Peço a você que se inscreva no canal, comente os nossos vídeos e que coloque aí informações que podem nos ajudar nas próximas videoaulas. Tá? Então aqui tem características psicológicas dos adolescentes, né? Dos 13 aos 16 anos. Essa aqui é uma 13 aos 16. Instabilidade, imaturidade, ok? Não tem confiança em si e procura adaptar-se a nova situação, ok? Qual nova situação? Porque ele não é mais criança. O problema do adolescente é que ele não é mais criança, mas também não é adulto. Então isso gera uma instabilidade emocional. Quais as causas dessa instabilidade? Falta de experiência. Essa falta de experiência na vida como um todo, ela provoca uma alternância entre o temor e a esperança, tendendo a exagerar. É isso mesmo. A adolescente tem muito a ver com exageros, excessos, ok? Os problemas e a não se sentir seguro. Falta de conhecimento e experiência. A sociedade impõe muitas exigências aos adolescentes. Eu tenho dois em casa e a gente, meu Deus do céu, né? Tem que estudar, tem que se formar, tem que tirar boas notas, e tudo isso é muito bom, mas o que essa pesquisa mostra que impõe muitas exigências ao adolescente. Então fica um choque, ok? Quebras na formação do ensino. Então a transição do estado de submissão da criança de independência não é nada fácil, porque assim no Brasil é diferente de outras culturas, que no Brasil se ensina a criança fica dependente dos pais por muito tempo. Em outros países não, crianças de 2, 3 anos vão para a escola sozinhas,
já escolhem a própria roupa, já tomam banho sozinhas, né? Tem adolescentes de 13 anos aqui no Brasil que a mãe ainda tem que pentear o cabelo dele. Então essa transição, num dia você é criança, você é pequeno, você ainda não pode, no outro dia, você não tem responsabilidade. Então isso cria uma quebra na formação e no ensino. Os pais às vezes aumentam a confusão do adolescente com reprovações, críticas e exigências. Então estou lhe trazendo essas informações para que você possa. A gente tem que pensar o adolescente como um todo, não mais apenas como um aluno. Temos que pensar o adolescente como um aluno, temos que pensar o adolescente como aluno na igreja, como aluno na escola, como filho em casa. Temos que pensá-lo como um todo, temos que pensar em sua família, em seu contexto social, cultural e familiar, ok? Então, por isso que eu estou trazendo essas informações. O adolescente sabe que se espera dele adesão a certas normas, e ele até deseja isso, só que há muitas reprovações, críticas, ok? Exigências contraditórias. Uma hora ele é crescido para fazer as coisas direito, outra hora ele não tem idade para fazer outras coisas. Então isso exige, são exigências contraditórias. Efeitos sobre a conduta. Como ele sente falta de segurança em si mesmo e na posição que ele agora ocupa, que é uma posição, né, que ele nem é adulto nem criança, ele tem a tendência para a agressividade, a ser retraído, incômodo, torna-se extremamente sensível e reservado, ok? Causas da infelicidade, isso aqui tudo ligado à adolescência. Pressões sociais, tá? Pressões sociais. A adolescência deve ser um dos períodos mais felizes e construtivos da vida, vê-se com demasiada frequência afetada pelos adultos, tanto pais como professores, que enchem esse período de conflitos mais do que seria desejado. No nosso caso é pior ainda, porque nós ensinamos algo aos filhos em casa e os professores ensinam outro completamente diferente nas escolas. Enfim, as referências que os nossos filhos têm hoje, elas são muito contrárias, né, àquilo que nós ensinamos em casa. Então, os adultos temem que o adolescente não chega a ser um trabalhador. Não tem pais que, se pudesse colocar uma criança para trabalhar com 4 anos, tem que ser na profissão dela, né? Então tem muitos pais que forçam o adolescente a seguir ali, né, aquilo que ele quer e tal. Então essa linha de independência é complicada de passar, né? Há os problemas também de adaptação, tá bom? Então em toda idade a adaptação vai acompanhada da ansiedade mais ou menos intensa. E agora a ansiedade apresenta na área do desenvolvimento físico e sexual, ok? Numa hora ele é uma tapinha, ela é uma tapuinha, na outra hora fica cheia de lombadinha. Então tudo isso gera, eles têm uma mania também de se comparar. Então o outro é mais fortão, mais bonitão, por que eu não sou? Tudo isso gera transtornos dentro deles. Falta de segurança, ok? Então as famílias, né? A maturidade sexual ela tem importância para as crianças. E as crianças esperam que a atitude da sua família em relação a si mesmas se modifique quando atingir a maturidade sexual. Então, é aquela coisa do pai que ela sempre será minha menininha, né? É difícil, eu falo como pai, é difícil a gente ultrapassar essa linha, né? Que a menina se tornou mulher, que o garoto se tornou um homem, ok? Entre causas também da infelicidade está o desejo de ser reconhecido, compreendido e amado. Ok, mas aí tem aquelas questões de aceitação, de popularidade. E aqui tem um estudo realizado com adultos acerca dos resultados e experiências agradáveis da adolescência, ok? E que revela que as experiências mais desagradáveis, as mais comuns, estão relacionadas em sucessos escolares, morte de amigos e familiares, perda de amigos, discussões com os pais, ruptura de amizades com pessoas do sexo oposto, sentimentos de inferioridade e falta de popularidade, ok? Então, também como causa de infelicidade, frustrações das relações heterossexuais, tá? Então, essas experiências são acompanhadas de tal intensidade emocional que estão quase sempre condenadas ao fracasso do princípio quando são interrompidas. O adolescente ele entra num namoro muito intenso. Eu falo para o pessoal, não muda o status do Facebook na primeira semana, no primeiro mês de namoro, mas eles não conseguem, eles têm que mudar. Eles entram com tudo, estou amando, é a mulher da minha vida. Depois eles quebram a cara e não é fácil aguentar, ok? Então, às vezes eles acham que a maneira de resolver toda essa situação, ok, que os traz a felicidade é fugir de casa ou tornando-se independente por meio do trabalho.
também eles são atacados por mau humor constante, sinais de depressão e sinais de depressão na adolescência, ok? Então aqui tem algumas questões que tem a ver com o mau humor constante. Quando o jovem apresenta um humor constante sem razão aparente, é preciso analisar mais a fundo seu comportamento, pois os transtornos de humor podem ser sintomas de início de depressão, ok? Alguns dos sinais: baixa autoestima, baixa tolerância, excesso de melancolia, irritabilidade e alterações constantes de pensamento. A depressão é comum na adolescência, mas muitas vezes não é identificada devido à instabilidade que todos os jovens apresentam no período. Então, falando desse jovem, amigo nosso que está sendo tratado por um psicólogo e tal, os pais me disseram ainda há uns 10 dias, né, que eles não perceberam. Quando perceberam, ainda bem que deu tempo, né? Então, por que eu trouxe essas informações? Porque nós, enquanto professores, enquanto pais, precisamos olhar o adolescente como um todo e oferecer ajuda, ser uma ponte que ajude-nos a passar essa fase tão delicada, mas tão maravilhosa e importante da vida, ok? Então essa é a minha ideia. Vamos sair das quatro paredes, vamos olhar a lição e vamos olhar também o que está nas entrelinhas da lição. Bom, a nossa lição fala de alegrias e felicidades, e eu achei que esse assunto tem tudo a ver. Você pode mandar um feedback, o que você achou? Não gostei, não tem nada a ver, manda para mim. O texto bíblico está em Filipenses 4, do 4 ao 13, e o destaque está em Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Tenho sempre alegria unidos no Senhor. Repito, tenho alegria no Senhor. O que é alegria? Segundo um dicionário secular, né? Alegria é estado de vida, satisfação, regozijo, júbilo, prazer, ok? Mas de acordo com manuais de ética cristã, alegria é a emoção prazerosa resultante da satisfação da sede insaciável do homem por uma vida mais plena, ok? Mas também tem uma questão aqui que eu quero colocar. Enquanto ele fala aqui, em sua legítima busca pela alegria, o ser humano tem sido distraído pelas ilusões momentâneas dos prazeres sexuais, da aquisição de riquezas, do glamour oferecido pela fama, do sucesso profissional, do consumismo e da sensação de autossuficiência ocasionada pela aquisição do poder. E o sábio Salomão vai dizer que tudo isso não passa de vaidade, ok? Então veja, a alegria no dicionário normal secular é um estado, mas para o cristão é mais do que um estado. Por quê? Porque quando você olha como um estado, então eu estou alegre. Isso tem a ver com circunstâncias e com momentos tranquilos e favoráveis. Não. A alegria de que trata esta carta, aliás, escrita na cadeia por Paulo, desta cidade de Filipos. Paulo está preso, ok? Ou melhor, Paulo está preso em Roma e ele escreve. Paulo está preso em Roma quando escreve a carta aos Filipenses, ok? Está dentro da cadeia. Desta prisão, Paulo sairá para o martírio. Ele sabe que será decapitado por Roma. Me ajude aí os professores. Desta prisão, Paulo já é um velhinho de mais de 80 anos, com catarata ou astigmatismo, alguma coisa na visão, cego ou quase cego. E você vai ver que ele escreve também dessa prisão a carta para Timóteo, mandando trazer a capa, porque está com frio, o inverno está chegando. Ele manda também trazer os livros, e ele fala que todo mundo abandonou. Ele está sentindo solitário, sim, mas desta carta ele escreve de dentro da prisão. E sabe como é chamada essa carta? A carta da alegria. A carta da alegria. Então nós vamos entender como assim. É porque a alegria de que Paulo trata aqui não é um estado, é uma condição, é um estilo de vida, é fruto do Espírito, é produzida pelo Espírito dentro de nós. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, produzida pelo Espírito, que independe de circunstâncias, ok? É por isso que ele diga, mesmo estando preso, mesmo estando doente, mesmo jurado de morte, alegrem-se no Senhor, regozijem-se
no Senhor. O próprio Evangelho é uma mensagem de alegria. Lucas 2:10, eis que eu vos trago novas de grande alegria. Só em Filipenses a palavra alegria, ou o tema, aparece 16 vezes. O conteúdo da Bíblia, da alegria bíblica, não está no entretenimento que distrai, mas no relacionamento com Deus. Veja que ele diz: regozijai-vos no Senhor, no Senhor. A nossa alegria vem dele e é nele, ok? Ele fala aqui: tenham sempre alegria, unidos no Senhor. A frase é fruto de um homem maduro, que embora encarcerado injustamente, aprendeu a confiar e a descansar em Deus, em meio às circunstâncias que convidavam a questioná-lo. Questiona ou adora, questiona ou adora. Vamos lá, ok? Por quê? O que Paulo entendeu aqui? Essa alegria não é circunstancial. Olha o que Paulo fala em Romanos 8:18. Porque para mim tem por certo que as aflições aqui, sabe a laranja sendo espremida? Laranja sendo espremida, aflições. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Meu Deus, por que, Paulo? Porque ela não é circunstancial. Paulo está preso, porém escrevendo e desfrutando da alegria interior. Ela não é opcional. Ele diz: regozijai-vos, é quase uma ordem, no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Essa alegria não é humana. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Ela não nasce a partir de circunstâncias favoráveis, mas de Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria. Essa alegria também não é descartável. Ela não acaba quando chega o sofrimento, a luta, a angústia ou a doença. Não, pelo contrário, ela é testada e renovada. Amém? Testada e renovada, ok? Então veja, Paulo entendeu tudo isso e ele vai concluir a sua carta dizendo: posso todas as coisas, aqui no versículo 13, naquele que me fortalece. Esse é o segredo da alegria de Paulo, é que a sua suficiência estava em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus. E o segredo do 13, que todo mundo coloca no para-brisa do carro, não é o 13, é o 11. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas olha o que diz o 11: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aqui a gente pega o adolescente, porque o adolescente, a geração de hoje, é extremamente consumista, imediatista, instantâneo, quer tudo na hora, não se contenta com o que tem, já está de olho numa coisa do outro, não se contenta com aquilo que possui e está triste porque ainda não conseguiu uma outra coisa. Então o contentamento, ok, é resultado dessa alegria que é produzida em nós através de circunstâncias. O contentamento não é algo instantâneo. Se aprende e fala: aprendi a contentar. Será que o adolescente é contente com o tênis que tem, com a roupa que tem, com a família que tem, com o quarto que tem, com o computador que tem, com o celular que tem? Muitos sofrem transtornos sérios de ansiedade porque não conseguem se contentar com o que tem. Muitos se lançam em buscas completamente desregradas por qualquer tipo de prazer, porque não estão contentes com a vida que têm. Então, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. O contentamento é a alegria e a felicidade que existe em Deus, as quais são experimentadas por todo aquele que tem um relacionamento espiritual com Ele. Salmos, vamos ver. Salmos 4 e 7. Estão vendo que tem um fundo musical aí, né? Salmos 4 e 7. Puseste alegria no meu coração. Quem colocou? Deus. E olha onde que Davi está orando. Davi ora na sua angústia. E ele fala: puseste alegria no
no meu coração. É Deus que coloca alegria no nosso coração por meio do Espírito Santo, ok? Contentamento reside no coração. Contentamento independe das circunstâncias externas. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, ok? Abacuque 3, porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinha, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas amareladas serão arrebatadas, e nos currais mande a vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que o meu computador não seja o melhor, ainda que falte Wi-Fi na minha casa, ainda que o meu celular não seja o melhor do ano, ainda que eu não tenha tênis lançamento, ainda que eu não tenha um iPhone 7, eu me alegrarei no Senhor. Alegria nele e dele e para ele, tudo vem dele. O contentamento precisa ser aprendido, ok? Ele fala no 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. O adolescente, na verdade, essa geração inteira hoje não sabe ter abundância, não sabe, porque prosperidade não é você ter muito, é ter o que precisa sem sobrar e sem desperdiçar. E por que não sobra? Porque você reparte, porque você compartilha, jamais desperdiça. Por isso que não sobra. Contentamento, prosperidade não é ter muito para guardar, para segurar, não. É ter para distribuir, é ter para repartir. Mas a nossa geração é uma geração que não sabe. Ela precisa aprender, ok, a estar abatida, a passar por momentos difíceis. Até porque o adolescente, ele dá um gritinho, o pai já troca o celular, o pai já troca o computador, o pai já faz isso, o pai já põe a mão na carteira. Então é uma geração que não sabe ouvir não, esperar o tempo. Olha, você ganhou isso agora, espera um pouquinho, ok? Vamos fazer aqui, daqui a 6 meses, diga isso. É difícil, e o problema não é o adolescente, ok? O problema é o meio que ele vive e a criação que estamos dando. Nós precisamos ter a coragem, enquanto pai, de dizer ao adolescente: olha, agora não, espera. É difícil? É, porque nós estamos envolvidos com esse meio consumista e também queremos fazer as coisas tudo na hora, tudo de uma vez. Então temos que aprender a ser pessoas agradecidas. Paulo era uma pessoa agradecida. 1 Tessalonicenses 5,18 ele escreve: em tudo dai graças. Então, como viver esse contentamento, essa alegria? Sendo uma pessoa agradecida, sendo dependente de Deus. Nós temos que ser dependentes de Deus. E uma coisa muito importante para o adolescente: separar o coração das coisas, ok? Nós vimos uma geração muito maluca, aonde as pessoas são valorizadas pelo que têm, não pelo que são. Eu costumo dizer que o que valoriza uma roupa não é a roupa, é quem a veste. Se ninguém vestir, não passa de um pedaço de retalho, por mais caro que tenha sido o corte, ok? Então quem valoriza a roupa é quem a veste, ok? Então nós não precisamos gastar 5, 10 mil reais com uma roupa, nós não precisamos. Muitos estão ostentando roupas caras, tênis caro, celulares de última geração, mas estão tristes, moribundos e depressivos. Nós precisamos olhar isso. Eu espero que de alguma forma essa pré-aula te ajude no nome de Jesus. Aguardo o teu retorno, teu feedback. Fique na paz, que Deus te abençoe, que te dê uma aula incrível, fantástica e maravilhosa, que você use esse conteúdo na sua vida como um todo, com a sua família e também na sua sala de aula. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço, valeu pessoal.